Olá, tudo bem? O que na verdade a religião faz quando eles se reúnem, principalmente aos domingos, na parte da manhã ou na parte da tarde, e diz: vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Qual é o sentido disso? O que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse a respeito disso aos fariseus, aos escribas, aos religiosos daqueles dias? Porque esse assunto de lógico que nos dias dos fariseus, dos escribas, eles não falavam evangelizar. Mas qual é o sentido de se fazer isso? Para que fazem isso? A pessoa vai lá, ela aprendeu um pouquinho errado, aprendeu um pouco errado, e aí ela diz: eu tenho um chamado para ser um pastor, eu tenho um chamado para ser um líder religioso. O Espírito Santo falou na minha mente, Deus falou na minha mente, eu tenho esse chamado. Por quê? Em um culto, em uma reunião, ela fez com muito fervor, foi muito fervoroso para fazer aquilo, e ela sentiu uma emoção muito grande, ela chorou, ela se arrepiou, e ela disse: isso foi o Espírito Santo falando para mim, e eu não posso mais ficar sujeito, ficar nesse lugar aqui. Eu tenho que abrir a minha igreja, eu tenho que ser um pregador, eu tenho que ser um líder. Aí a pessoa vai num cartório e num lugar, abre uma empresa, um CNPJ, sem fins lucrativos, já começa a mentira por aí. Sem fins lucrativos, aluga um espaço, pequeno, médio ou grande, no começo é pequeno, aluga um espaço, entra em dívidas, comprando cadeiras, bancos, aparelhagem de som, faz uma dívida aí. E quem vai pagar isso? Alguém tem que pagar essa conta. E quem tem que pagar essa conta? Os fiéis. Porque eles veem ali uma pessoa falando em uns balabachúrias, diz que aquilo é língua de anjo. A pessoa lendo um ou dois versículos com mais fervor, uma boa oratória. Aí fala: nossa, esse homem é um homem de Deus. Aí ele começa a angariar pessoas. 1, 2, 10, 20. Mas não é o suficiente para bancar, para manter as despesas daquele CNPJ, daquela denominação que ele chama de igreja. E o que faz? Vamos ganhar almas para Jesus, achando que tem que se ganhar alguma coisa para quem já fez tudo, fez a obra perfeita quando derramou o sangue naquele madeiro. Então ela sai por aí. Vamos evangelizar. E evangeliza, e busca, e leva folhetinho, vai na gráfica, manda fazer, vai lá na Conde Sarzeda, aqui em São Paulo, compra bíblias daquelas bem baratinhas, começa a distribuir, e vamos visitar presídio, e começa a fazer isso. Mas Jesus, nos dias da sua carne, ele falou sobre isso. Não é uma novidade eles fazerem hoje isso daí. Então, voltando, eles fazem tudo isso para quê? Para chamar pessoas para dentro da sua denominação, dizendo que aquilo é uma igreja, mas nada passa do que um templo feito por mão de homem. Então ele pega essas pessoas e vai, aí aplica, aí tem que ser a lei de Moisés, porque na graça de Deus não tem isso. Então tem que usar a espada, o ferrão, o aguilhão da lei de Moisés. As obrigações, os mandamentos, os preceitos, os rituais, as cerimônias, a escravidão, a servidão. Se você não der, você vai para o inferno. Se você não participar, Jesus vai voltar e você vai ficar. Assim eles dizem. Então eles criam um pânico, um pavor e colocam na mente dos incautos. Porque as pessoas que frequentam esses lugares são incautos. Porque eles não sabem que Deus não habita nesses lugares. Eles não sabem que Deus não está nisso. Eles não sabem diferenciar que as leis de Moisés, as obrigações, as ordenanças, os mandamentos de Moisés foram dados para os israelitas no Monte Sinai. Não foi dado nada para o povo gentil. Mas eles não sabem disso. E eles vivem na escravidão, na servidão, achando que são servos de Deus, são escravos de Deus. Na verdade, eles não são escravos, eles são filhos, só que eles não sabem disso. E eles ficam aprisionados nas garras de homens perversos. Eles têm até boa intenção, a sua maioria tem boa intenção, mas eles não têm conhecimento, não têm entendimento. Então eles ficam desesperados, eles têm que fazer dinheiro, eles têm que gerar renda, ter capital para pagar a manutenção, pagar os boletos, pagar cheque, cobrir cartão, porque comprou mesa, comprou aparelhagem de som, ternos caríssimos, ou mesmo barato, mas fez prestação. Alguém tem que pagar essa conta. Aí o camarada já, na sua maioria, já larga o emprego
Porque ele diz que Jesus falou aqueles que pregam o evangelho que viva do evangelho, mas eu tenho um vídeo mostrando aí que no original não é aqueles que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Assim disse Jesus, preste atenção, assim disse Jesus nos dias de sua carne. Está em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Olha Jesus falando os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito significa um gentil se converter ao judaísmo. É o que se fazem hoje. Eles pegam a pessoa, no tal do vamos evangelizar, a pessoa está no mundo, está por aí, pega essa pessoa e traz para dentro de uma chamada igreja. E lá eles aplicam o quê? O judaísmo na pessoa, aplicam as leis de Moisés. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha o que Jesus falou para aqueles fariseus. Então, depois deles percorrer mar, terra, morros, montanhas, favelas, periferias, eles pegam essa pessoa e levam para a sua sinagoga, no caso deles lá. E nos dias de hoje eles levam para a sua chamada igreja, que nada mais é do que uma cópia frajuta de sinagoga. E aplicam o legalismo, aplicam Moisés nessa pessoa. Fazendo com que, Jesus disse naqueles dias, fazendo com que aquela pessoa se tornasse 2 vezes mais merecedora da morte carnal, da escravidão, porque inferno significa sepultura. A religião diz que inferno é um lugar, um lago de fogo e tal, mas na verdade inferno significa sepultura. Então, nos dias de hoje, faz o quê? Pega uma pessoa dessa, Deus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama. Você tem que vir para a nossa igreja, porque quando Jesus voltar, você vai ficar se você não estiver na nossa igreja. Se você não comer o pão e beber o suco, você não terá comunhão. O seu filho você tem que apresentar, você tem que passar pelas águas para se purificar. Você entende as mentiras, os enganos? Então, exatamente como Jesus disse nos seus dias, é o que vem acontecendo séculos afora. E é o que vai continuar sendo assim. O engano é mentira. Porque a religião, os religiosos, os líderes religiosos, eles são nada mais, nada menos que cópias dos fariseus e dos escribas, dos religiosos daqueles dias. Não mudaram nada, só mudaram as vestes. Hoje eles não se utilizam mais de filactérios, de franjas. Hoje eles se utilizam dos seus anéis, dos seus ternos caríssimos, dos seus carros confortáveis blindados, das suas cópias de sinagoga com ar-condicionado. Não mudou nada, só mudou a época. Só mudou a época. Fazem tudo a troco de bens financeiros, bens materiais, dinheiro, salário, cargos, títulos. Eles negam a vinda do perfeito. Eles negam que Jesus já voltou como juiz no ano 70 e julgou os israelitas. Eles negam com as suas práticas. Eles negam a perfeição. Eles negam a obra perfeita feita pelo Filho de Deus naquele madeiro. Eles negam, eles menosprezam aquele sangue que verteu, que purificou a todos. Mas eles dizem que não, que aquele sangue, que o que purificou tem que ser o batismo, porque Jesus de Nazaré se lavou no Rio Jordão. Só que Jesus fez aquilo porque ele era judeu. Jesus foi lavado porque ele era o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Que pecado foram esses? As leis de Moisés, o que escravizava. A força do pecado eram as leis. Os religiosos hoje, eles vivem debaixo de pecado. Por quê? Eles vivem debaixo de algumas leis. O pior ainda é que eles vivem somente debaixo de algumas. São 613, eles usam ali umas 13, 15 só. E Paulo disse que aqueles que quiserem viver da lei, têm que cumprir todos. Se falharem um só, volta a estaca zero. Paulo disse que ninguém pode agradar a Deus com obras, mas sim por fé. O que a religião faz? Pega um prosélito, um gentil, converte ele ao judaísmo, às práticas de Moisés, e faz o quê? Você tem que fazer a obra de Deus. Que obra é essa? Se a obra perfeita já foi feita. Não, porque se você não fizer a obra, você não está agradando a Deus. Nós somos servos do Altíssimo. Não, você não é servo. Você é um filho eleito de Deus. Você é um herdeiro de todos os bens, todas as bênçãos do Pai Celestial. E quando você glorificar a Deus, o teu espírito,
este viverá eternamente na glória do Pai. Então, meu amado, o tal do evangelizar nada mais é do que pegar um gentil e transformá-lo em um prosélito. Prosélito é isso. Jesus disse naqueles dias e a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Amém? Espero ter contribuído para o seu entendimento a respeito do que é um prosélito, a respeito do que significa a tal da vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. E se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, dê aquele likezinho, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecê-lo. E se já é inscrito, divulgue esse vídeo, esse canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.